Hoje eu tive lá na caverna do Cássio Zogro e a gente gravou o podcast novo dele lá, o Fora da Caverna. Foi bem legal, bem bacana. Ele tem aquele perfil controverso de comediante de stand-up, né? E eu falo sempre que eu não gosto de stand-up porque eu sou meio carola e eu fico envergonhado das piadas, né? Eu mesmo fico assim, eu não consigo. E o que você acha disso? Você gosta de stand-up? Cara, depende muito. É que eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de humor natural. Que é o Entendeu? humor natural? Humor natural, alguém que não faz uma piada. Ah, Entendeu? Uma tirada a satíricas. live de sexta que eu achei aquilo, assim, ultra divertido. Aquilo. Eu É, ri exato. muito com aquela Tudo live de natural, sexta-feira. assim, eu gosto de um humor mais natural. Só tem um comediante hoje. O caso eu acompanho um pouco, mas eu dei uma catada no perfil dele hoje e adorei, assim. Mas só tem um comediante que me tira risadas sinceras, assim. É o Nego Di, assim. E ele tá mudando, assim, cara. Antes eu achava ele, quando ele era raiz lá do sul, eu achava ele mais engraçado. Agora ele tá mais diferente. Mas pegar um humor assim, deixa eu ver. Qualquer outro humorista, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande de rir, assim. É Muito mesmo? grande de rir. Uma coisa que eu gosto é do Fritada. Tá. O Fritada eu acho divertido. Não que eu achei engraçado, mas eu acho bem divertido, assim. Mas pra me fazer rir tem que ser coisa muito natural. Agora ele me pegou. O que será a diferença entre engraçado e divertido? Não, porque algo divertido não necessariamente é engraçado. Pode ser algo mais descontraído, assim, algo mais Tá. natural. O engraçado é o cômico, é a risada mesmo, sabe? Uhum, entendi. Então, eu tenho um pouco de dificuldade por isso, assim. Como eu sou meio carola, e por exemplo, eu evito muito falar palavrão, assim, né? Falei muito palavrão minha vida inteira. Depois que eu comecei a entender aquela associação que há sempre. O palavrão é sempre escatológico, né? Ou conotação sexual, essas duas coisas. Aí chegou uma hora que eu parei de falar. E, e eu fico muito constrangido quando a coisa fica muito assim, pesada. Mas eu acho que tem que ter, entendeu? Eu não sou aquele cara que acha que não. Eu não vou. Os comediantes de stand-up que eu conheço sabem, porque eu sempre digo que eu não vou porque eu não gosto, não é um tipo de humor que me atrai. Alguns comediantes de stand-up eu acompanho talvez por outras razões, até mais do que pela comédia. Que acho que o caso do Dave Chappelle é um deles, né? Porque ele tá numa outra categoria de comediante de stand-up. Acho que o que ele faz ali é o estado da arte mesmo, puro. Porque ele consegue ser muito engraçado e muito politicamente incômodo. Ele é um cara progressista que não tem nenhum receio de fazer piadas e até de levar à reflexão o seu próprio campo ideológico, digamos assim. E comprou uma briga feia lá, né, com a comunidade trans lá e tal. E ele assumiu a briga, né? E fez a Netflix comprar a briga com ele e tal, porque os caras queriam que ele tirasse o stand-up dele do ar, o show dele do ar, do Netflix. E a Netflix falou, não. A gente aqui acredita na liberdade de expressão e tal, então não vamos tirar, não. Pô, vou até assistir, eu não assisti o Você dele, não, assisti, você não tá não assisti, sabendo não disso? assisti. Não, tem que ver. Não é um só, não, porque o Chapéu hoje, ele é. Talvez alguns discordem, mas ele é o maior comediante de stand-up, assim, pra mim, né? Pelo menos do momento, assim. Como eu falei, eu não acompanho muito, mas eu conheço aqueles que são os mais conhecidos hoje e tal. Mas ele tem um lance que ele adquiriu um tipo de independência rara, né, num artista, porque ele recusou, né, anos atrás ele recusou a renovação de contrato do Chapéu Show, que era um programa que já era, né, era para eles ficar bilionário com aquele programa. E ele, quando ele percebeu que o programa tava meio que saindo da mão dele, assim, ele falou, então tá, não quero mais. Aí os caras, não, mas vamos renovar, ia pra um outro canal e tal. E ele falou, não quero. Aí ele largou tudo, foi pra África, ficou morando lá um tempo, voltou a fazer show em comedy clubs pequenininhos. Ficou anos assim, meio na obscuridade e tal, não sei o quê. Quando ele volta, ele, pum,
né, ele já volta um outro cara. Assim, um outro cara no sentido de muito mais maduro e muito mais perspicaz. Né? E lá na África ele ficava fazendo o quê? Acho que ele foi lá passear e conhecer e tal, e ficou um tempo lá, dando um rolê. Então ele voltou muito seguro, assim, perdão, daquilo que ele queria fazer e do tipo de comédia que ele queria fazer, e sem pagar pedágio pra ninguém. Então ele falou, não, eu recusei, não sei quantos milhões, não sei se foi 400 milhões, um negócio assim, uma grana violenta, assim. Ele falou, é assim, então quem que vai me pegar agora? Ninguém, né? Mas deixa eu te fazer uma provocação. Tu não acha que, um dos motivos dos stand-ups terem perdido o real sentido da arte foi justamente essa aproximação com a política? Como, por exemplo, hoje um Yuri Marçal da vida é muito menos um comediante, é mais um ativista político que utiliza do humor como uma ferramenta para atingir mais o seu público, né? Pega um Thiago Santinelli, é a mesma coisa. Mas esses caras não são comediantes, né? Então começa daí. Então, a partir do momento que você faz isso, que você transforma, assim, esse é sempre uma discussão falar sobre isso, né? Essa ligação de arte e política e tal. Eu sempre acho que quando a política vem primeiro que a arte, acaba a arte, né? Então, é óbvio que o comediante ou o artista, seja ele qual for, ele tem todo o direito de imprimir a sua visão política na sua arte. Até aí tudo bem, não tem problema. O fato dele fazer isso de caso pensado, vou fazer comédia com crítica social. Aí, meu amigo, aí eu acho que a coisa começa a degringolar. Então, o que esses caras faziam... Então, você pega o Yuri Marçal do começo, né, ele fazia aquele tipo de comédia de situação lá, de coisas de sketchzinhas, né? Uhum. Muito situações do dia a dia, assim, né? Isso eu acho legal. Mas aí saiu disso e acabou, né? Então, sim. Aí, não, agora eu só faço show pra preto, só faço... né? Entendeu? Aí e bota o ingresso a R$70, assim, sabe? Então aí já era, né? Então, sim. Eu penso, e sempre me lembro do Dostoiévski quando ele foi escrever Os Demônios, porque era um caso real de assassinato de um ativista que decide sair de um grupo de anarquistas ou comunistas lá da Rússia, e os caras matam ele, né? Então Dostoiévski fica muito chocado com essa notícia e ele resolve escrever Os Demônios, mas ele fica com medo de que a arte dele se tornasse um panfleto. Então ele manda uma carta, acho que pro irmão dele ou pro editor dele da época, e fala, eu tô com uma ideia na minha cabeça que quero desenvolver isso num romance, mas eu tô com medo de que o livro se torne menor, porque eu tô fazendo claramente um statement político, né? Vou fazer uma declaração política. Mas é gênio, então quer dizer, o livro tá lá, a crítica política tá lá, mas é uma obra de arte, né? Sim. Do mesmo jeito a Angela Davis, perdão, caramba, quase que... Não, Angela Davis não, tá? A Nina Simone, eu ia falar Nina Simone... eu também confundo as duas diretaço. A Nina Simone é outro caso, né? Que ela resolve abraçar a causa, o ativismo político, assim, mas 100%, né? Assim, só que ela era tão genial que, putz, cara, você escuta aquela música mais militante que ela tem, assim, você fala, caramba, essa mulher não é uma brincadeira, não. Então, são poucos os artistas que conseguem fazer isso, né? Então, eu acho que o comediante não tem que se preocupar primariamente com a mensagem que ele quer passar, né? Igual o Chapéu. Tem lá, acho que 4 especiais dele lá no Netflix. O penúltimo deles, que foi meio que uma resposta a essa tentativa de cancelamento que ele sofreu, né? Então, assim, é muito engraçado, tá, mas chega uma hora que o negócio fica sério, e aí ele conta uma história de uma comediante trans que ele conheceu, que foi amiga dele, que ele ajudou e tal. Então, uma história bem... que tem uns momentos engraçados, mas a história é séria, né? Então, muita gente falou, é legal, mas não é tão legal quanto os outros, porque isso aí ele meio que levou a sério. Ou o Chris Rock,
nesse que ele dá a resposta ao Will Smith finalmente, né? Esse último que foi pro Netflix, que agora não vou lembrar o nome. Que aí, putz, ele começa a fazer piada com a Jada e com o Will Smith, aí ele vai que vai, né? E aí fica meio pesado, porque você vê que ele tá descontando. Ele fala, eu demorei 1 ano, agora você segura. Sim, sim. Daí soltou o verbo. Putz, soltou o verbo e tal. Então, eu penso isso. Acho que você não deve submeter a sua arte à política, né? Mas a política sempre vai estar presente na sua arte, né? E acho que independente se você for um comediante mais conservador ou mais progressista e tal, isso sempre vai acabar acontecendo.